chamo Iendes e o tema desse vídeo é Educação Parental, como criar filhos tolerantes à frustração. Esse vídeo se trata de um trabalho acadêmico desenvolvido por alunos da Unicesumar do curso de Psicologia. O principal objetivo desse vídeo é orientar os pais, educadores ou interessados pelo assunto sobre como criar filhos ou crianças mais tolerantes à frustração, para que no futuro sejam adultos emocionalmente saudáveis. Afinal, o que é frustração? Frustração é o estado que o sujeito fica quando é impedido de fazer algo que esperava. Ou seja, o sujeito cria uma expectativa que não é suprida. Isso causa estresse e frustração. E diferente do que muitos pensam, a frustração não acontece somente na vida adulta. Ela começa muito cedo, desde bebê. E é aí que entra a importância de desenvolver a tolerância à frustração, pois os comportamentos que aprendemos na infância são levados para a vida adulta. Então, aprender desde criança a lidar com situações adversas e frustrantes é muito importante. Para falar sobre criação e educação, nós pesquisamos sobre a disciplina positiva, que consiste em 5 fatores: fazer com que a criança se sinta amada, elogiada, saiba refletir, saiba fazer acordos e saiba falar e ouvir sobre os próprios sentimentos. Primeiramente, fazer com que ela se sinta amada. Sempre que você puder dar atenção, cuidar, carinho para essa criança, dê. Porque isso vai fazer com que comportamentos como birra para chamar sua atenção, se comportar diferente para chamar sua atenção, ser rebelde para chamar sua atenção, caiam por terra. Porque ela não precisa fazer isso para ter a sua atenção, porque você já dá essa atenção para ela. Segundo, elogiar a criança. Toda vez que a criança fizer algo bom, se esforçar para algo, elogie, parabenize, comemore com ela, porque isso vai fazer com que ela entenda quais são as suas expectativas para cima dela e o que ela faz que gera orgulho em você. Porque ela é seu filho, você é o modelo dela, ela quer que você se sinta orgulhoso dela. Então, comportamentos do tipo, você não fez mais do que a sua obrigação, vai fazer com que a criança não entenda quais são as expectativas, vai fazer com que a criança fique confusa e se esforce por algo que ela nunca vai conseguir alcançar, porque você vai continuar com o discurso de não fez mais do que sua obrigação. E isso vai fazer com que a criança se sinta frustrada já desde a infância. Então, elogie a criança, comemore com ela, não se iniba. E além de isso fazer bem na fase da infância, isso também vai fazer bem quando ela for um adulto. Porque ela vai saber elogiar as pessoas, vai saber valorizar esforço e vai saber também fazer críticas construtivas. Terceiro, fazer com que a criança reflita sobre os próprios erros. Sempre que a criança errar, pergunta para ela, por que você fez isso? Você sabia que isso era errado? O que aconteceu? Faça com que ela discorra sobre o assunto, faça com que ela fale sobre o que aconteceu, porque isso vai saber com que ela entenda sobre o próprio erro. Isso vai fazer com que ela sinta confiança nos próprios pais, de que se um dia ela errar, ela vai ter a segunda chance de se retratar. Claro, o castigo muitas vezes é necessário, mas ainda assim dê a oportunidade dessa criança refletir sobre o que aconteceu. Quarto fator, fazer acordos. Claro, no que é possível. Por exemplo, se a criança fala não quero ir para a escola, isso não é algo que deve ser acordado. Mas sim sobre horário para voltar para casa, horário para mexer no celular, ficar na televisão, ou sobre as regras da casa. Porque sempre que você dizer não, a criança vai entender, não é possível. Porque se fosse possível, o meu pai teria feito um acordo comigo. Porque o meu pai sempre faz acordos comigo quando é possível. E isso vai fazer com que a criança tenha um desenvolvimento melhor na negociação. E nós sabemos que hoje em dia fazer acordos e negociar é um aspecto muito bom para o mercado de trabalho em si. E o quinto fator é fazer, quando seu filho estiver triste, senta com ele, conversa com ele. Por que ele tá assim? Por que você se sente assim? Não diga para ele que ele não tem motivo para se sentir assim. Isso vai fazer com que a criança tenha uma maturidade emocional. Vai fazer com que a criança ela saiba falar sobre os próprios sentimentos. Isso vai trazer um amadurecimento emocional muito grande para a criança. Ela vai saber lidar com os próprios sentimentos. Ela não vai precisar fazer birra. Ela vai saber lidar com as frustrações dela. E além disso, vai fazer com que ela saiba ouvir
e falar sobre os sentimentos dos outros também. Esse é a disciplina positiva, os 5 fatores. Agora nós vamos falar um pouco sobre a entrevista com a mãe experiente e a mãe pouco experiente. Foram realizadas 2 entrevistas, em que uma delas a mãe diz ter certa dificuldade no momento de educar seu filho. Ela diz que toda vez que ele está na presença do pai e ele está querendo algo, ele chora, ele faz birra e o pai faz o que ele deseja, entrega para ele o que ele deseja. E, consequentemente, este comportamento é aprendido. Em outros momentos, ele vai desenvolver o mesmo tipo de comportamento. Por quê? Porque é no momento em que o pai reforça. O que é reforçar o comportamento? No momento em que a criança está chorando, por exemplo, porque ele quer um brinquedinho novo, e você fala, filho, não consigo te dar no momento, não pode. Ele começa a chorar, ele começa a espernear, ele começa a fazer birra. E nesse exato momento, o pai fica com dó e compra o brinquedinho para a criança. Ela pode ter 10 mil daquelas. Ele vai, compra outro para a criança parar de chorar. Nesse momento, foi reforçado esse tipo de comportamento. O reforço é entregar para ela o que ela está querendo. Então, consequentemente, esse comportamento tende a se repetir, porque a criança aprendeu que toda vez que ela chorar, ela vai conseguir o que deseja. Foi realizada uma segunda entrevista com uma mãe que diz ter certa facilidade no momento de dizer não para o seu filho. Mas, Luana, como que ela faz isso? Ela simplesmente diz olhar fixadamente nos olhinhos da criança e diz, não pode. E a criança entende. Em alguns momentos, ela pode até justificar o porquê não, mas em outros não precisa, porque desde o início ela aprendeu que é desta forma, que não é não. Mas existem vários tipos de criança, várias personalidades. Então você deve estar se perguntando, nossa, mas por que meu filho eu não consigo deste jeito? Eu não consigo olhar para ele e falar não e ele me obedecer. Porque em outros momentos, pode ser que ele tenha sido reforçado a repetir este comportamento de birra, de choro, de não obedecer. Então, é melhor que você continue tentando dizer não para ele e prevalecer a sua palavra. E quando ele obedecer, você reforça com isso, muito bem, parabéns, é isso mesmo. E aguentar também, às vezes, as birras, os choros naquele momento, do que lá na frente ele ouvir um não e se machucar, se frustrar com os nãos que venham a aparecer na vida dele. Entendeu? Um beijo e até mais. Olá, o meu nome é Fernanda Franco. Eu fiquei responsável pela segunda parte da entrevista desse trabalho. E, no meu caso, eu entrevistei uma mãe mais experiente, uma mãe de 2 filhos já adultos. Nesse caso, essa mãe se considera bem-sucedida no quesito de ter criado filhos tolerantes à frustração. E ela compartilhou comigo alguns desafios, alguns medos, alguns métodos e algumas coisas que ela passou durante essa criação, e eu vou compartilhar os pontos mais importantes com vocês. Começando pelos desafios, ela disse que seu maior desafio foi não ter informação suficiente. Então, no caso dela, ela não tinha, pensando em uma realidade de 20, 30 anos atrás, ela não tinha fácil acesso a informações seguras. Tudo que ela tinha era o que era criado pela sociedade e era imposto de muitas formas. Que um castigo bom era um castigo que fizesse uma criança sofrer, que uma criança aprendia com eficiência quando levava a palmada, mas ela nunca acreditou dessa forma, nunca entendeu dessa forma e decidiu criar os seus filhos de forma diferente. Bom, ela se considera bem-sucedida por isso, ela não se arrepende disso. E ela utilizou de alguns recursos da psicologia, mesmo sem saber. Um desses recursos foi a disciplina positiva.
ela sempre foi intencional no movimento de explicar para a criança e conversar com a criança de maneira entendível, de acordo com a capacidade dela, de acordo com a idade dela, sobre a realidade que ela vivia. Então, por exemplo, se ela estava no shopping e a criança queria comprar um brinquedo e ela não estava no momento dessa criança comprar um brinquedo ou não havia dinheiro suficiente para isso, ela explicava: olha, a gente está aqui no shopping, eu entendo que você quer comprar esse brinquedo, mas a mamãe não tá podendo. Você lembra que a mamãe trabalha, a mamãe tem várias coisas para pagar. Enfim, além de simplesmente dizer ou não, ela explicava todo o contexto e toda a realidade, o que é uma coisa muito importante. Como forma de combater os desafios dessa mãe, nós estamos fazendo esse vídeo para munir as mães de hoje que ainda estão em processo de criação com seus filhos pequenos, de informação de que é necessário conversar, é necessário explicar a realidade, isso é importante, de acordo com o que a criança é capaz de compreender, e elas são capazes de entender muito mais do que a gente pensa. Foi feita uma entrevista com uma psicóloga e ela disse pra gente que quando os pais notarem que a educação dos seus filhos está saindo do controle, ele deve procurar uma ajuda psicoterapêutica para auxiliar nessa educação, nos possíveis novos problemas e também no próprio auxílio dos pais mesmos, para entender quando que essa situação saiu do controle. O período da infância até os 7 anos é muito importante para a personalidade da criança, então a educação nesse período deve ter uma atenção muito maior. Porém, quando o filho já estiver adolescente, ele ainda é seu filho, então você pode cuidar, orientar, educar e ser um modelo para ele ser mais tolerante à frustração. E mesmo quando ele já estiver na fase adulta, mesmo a responsabilidade sendo muito, muito maior do próprio indivíduo, o pai ainda assim pode orientar, dar conselhos e ser um modelo para o seu filho.